você vai ver neste documentário. Esse elemento, ele significa a saliva de Cristo, conforme os ladrões bispos da Universal. Metas e ofertas que pastores da Igreja Universal batem para enganar o povo. Vamos colocar mais uma vez a meta dessa Colubandê aí, Universal do Colubandê, R$23.000. Dá uma olhadinha aí nessa meta. Um assassinato de um jovem que foi queimado vivo por bispos e pastores da Universal. Supõe, a partir daí, ele levou esse garoto para a igreja e lá ele certamente deve ter praticado atos de violência sexual contra essa criança. Por que digo atos de violência sexual? Porque o corpo do garoto ele é encontrado totalmente carbonizado. O pacto que há entre a Universal e a maçonaria. Pode jogar um pouco de terra, vai jogar. Isso, é isso aí, graças a Deus, é isso aí. Olá, você que nos acompanham por esse documentário, que tem por objetivo mostrar como é feito o esquema de corrupção na Universal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Ribeiro e desde os meus 15 aos 18 anos estive presente dentro desta organização para ser capacho da Universal, exclusivamente para manipular as pessoas por intermédio das ordens do responsável por essa organização, chamado Edir Macedo. 25 de junho de 2004, numa sexta-feira, foi aonde eu entrei na Igreja Universal do Reino de Deus aqui de Del Castilho, Catedral Mundial da Fé. Aparentemente, nós entramos para conhecer o trabalho deles pelas propostas que tem no programa de televisão, de rádio, aonde eles nos mandam ir nas igrejas deles para que nós possamos ser abençoados. Pois bem, nesse dia, nessa sexta-feira de 2004, eu entrei e conheci o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Aparentemente parecia coisa boa, mas no decorrer da minha caminhada lá dentro eu percebi que há algo de errado. E neste documentário nós vamos saber tudo que eu passei, começando aqui pela Catedral Mundial da Fé, aonde eu comecei como membro, mas logo depois eu me tornei pastor e também obreiro aqui pela Catedral. Nós vamos aqui estar falando a respeito dos contra-cheques, da onde era feito os pagamentos dos pastores, do INSS, da certidão, aonde nós tínhamos que tirar para que, se nós fôssemos transferidos para outro estado e viéssemos a falecer lá em outro estado, os meus familiares não poderiam trazer o corpo de volta aqui para o Rio de Janeiro. Coisas como esta e muito mais chocante vocês vão ficar sabendo neste documentário. E nessa parte do documentário, eu estarei contando aqui, passo a passo, da minha trajetória pela Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2004 foi por onde eu, por estar passando por diversos problemas, dificuldades, tanto na família, tanto com problemas financeiros, com relação também ligada à família, eu estava em busca da solução desses problemas. Então eu vou aqui contar, bem resumido, como tudo aconteceu nessa trajetória. Na televisão, pela TV Record, passava o programa da Igreja Universal, que na época era Ponto de Luz. E ali, o cidadão intitulado bispo oferecia às pessoas a oportunidade de a vida serem transformadas. E eu, como milhares de pessoas que estavam precisando dessa saída, dessa porta de escape para esse problema, eu resolvi conhecer o trabalho da Igreja Universal. Até então, eu ouvia falar mal, mas eles falavam na televisão que as pessoas falavam mal por inveja, por perseguição, até aí tudo bem. Em 2004 eu conheci o trabalho da Igreja Universal, cheguei na Universal com os meus 14, 15 anos, e aí
frequentando as reuniões, recebendo instruções dos pastores, dos bispos lá, a minha vida não mudava, era corrente atrás de correntes, enfim. Em 2005, eu fui apresentado ao grupo jovem. Fiquei mais ou menos durante 1 ano de membro, depois fui apresentado ao grupo jovem. Fiquei também um pouco de tempo no grupo jovem, com aquela de ficar trazendo o jovem para a reunião do grupo jovem e coisa e tal. Então, eu recebia essas instruções de trazer jovem para dentro da igreja. E, conforme o passar do tempo, o que era prometido que a minha vida fosse mudar, não mudou. Ou seja, qual era a estratégia? A estratégia era a seguinte: você faz uma campanha de 7 sextas-feiras e a sua vida ela vai mudar em 7 sextas-feiras, algo que não aconteceu. Quando chegava ao final das correntes, o pastor ou o bispo, ele apresentava mais outras correntes para você participar. E quando você caísse na real, você estava cheio de corrente, você estava acorrentado na corrente e sua vida não mudava. Era campanhas, era propósito, era dízimo, era oferta, tudo fazia direitinho conforme os pastores mandavam. Nada fazia errado, era tudo detalhado. Só que a vida não mudava. Como muitas pessoas que talvez estejam me assistindo agora, fazem o mesmo, a vida não muda. E elas ficam se perguntando, o erro está comigo? Não, o erro não está com você. E eu vou te falar por que mais na frente. Então, eu do grupo jovem passei para o grupo de evangelização na Catedral no Rio de Janeiro. Ali eu era instruído também a trazer as pessoas para a igreja ter muita gente para poder, creio eu, como evangelista na época, trazer muita oferta, mas a intenção era outra, como vocês vão saber mais na frente. E de evangelização eu passei a ser obreiro da Universal. Nessa que eu fui obreiro, ainda eu não sabia a intenção nos bastidores da Universal. Quando eu fui obreiro, eu lá recebia meu uniforme, tal, gravata, calça, que a igreja não dá nada, nós temos que comprar com o nosso dinheiro, senão você não é obreiro. Então compramos o uniforme, ficamos lá na reunião servindo o povo, distribuindo o objeto ungido para as pessoas, atendendo, ouvindo o sofrimento das pessoas, tentando dar uma solução, mas não tinha. Até falava, olha, faz a campanha tal, faz a campanha B, faz a campanha da prosperidade, faz a campanha da terapia do amor, tal. E a pessoa fazia e sempre reclamava. Mas não acontece, estou 3, 5, 10 anos fazendo, não acontece nada. E a gente sempre era treinado a dar uma desculpa para as pessoas. Tem que perseverar, tem que ter fé. E nisso as pessoas ficavam empurrando com a barriga. E nisso a minha dedicação na Universal era tão grande, que causava inveja a muita gente, que eu fui chamado a ser pastor da Universal. Aos meus 16 anos de idade, eu fui chamado a ser pastor da Universal. E aí que eu fui conhecer o que é um mercenarismo. Eu não sabia o que significava essa palavra mercenarismo. Eu não sabia o que significava a palavra pilantra. Eu não sabia o significado da palavra filhos do diabo. Eu não sabia o que era isso. Falsos profetas. Eu não tinha ideia do que era falso profeta. Para mim, falso profeta era só o Papa da Igreja Católica. É isso que eu achava que era o falso profeta. Mas, na Universal, eu descobri que lá dentro é que estavam todos esses tipos de coisas ruins que a Bíblia intitula. Quando eu cheguei na Universal, eu tinha 16 anos, então eles me passaram uma bateria de exames para que eu pudesse tirar, né, nos hospitais particulares, tal, enfim, público. Eu tinha que dar meu jeito de tirar esses exames. Era cerca de 30 exames. Esses exames me custou quase R$1.200. Que outrora o pastor tinha dito que ia me ajudar a ser pago e não me ajudou. Eu paguei esses
exames e fui levantado a pastor da Universal pelo bispo na época, Célio Lopes. Tá? Ele me levantou e aí eu fui ser auxiliar. Comecei a morar dentro da Igreja Universal. Dentro da Igreja Universal tem uma espécie de quartel. Igual esses quartel do Exército, dentro da Universal também tem um quartel, na qual os auxiliares ficam lá, sendo capacho dos bispos e dos pastores titulares, dos pastores mais velhos, marmanjos. Então nesse quartel só tem jovens, auxiliar jovem que estão chegando agora. Aí eles passam por várias humilhações, enfim. Quando eu cheguei na Universal, eles imediatamente me enviaram para o Banco Bradesco, porque a Universal tem conta lá. E eu fui obrigado a abrir uma conta na qual a Universal iriam depositar todo mês o meu salário. Desculpa, todo mês não. Toda quinzena e todo final do mês. Na Universal o pastor recebe por quinzena, não é mensal. Assim, alguns pastores, como recebem um valor muito alto, recebem mensal. Os auxiliares recebem por quinzena, todo dia 15, todo dia 30. Chegando nesse banco, a Universal me fez ter cartão de crédito, tá? Esse cartão de crédito aqui, você poderia fazer compra aonde você quisesse, em qualquer lugar do mundo. Esse cartão é internacional, tá? Receber cheque sem limite. Se eu quisesse chegar na zona sul de qualquer lugar do país e tirar uma casa, eu conseguia com esse cheque aqui. Porque quem era a minha responsável, né? A minha fiadora era a Igreja Universal. A Igreja Universal é fiador daqueles que são auxiliares da Universal. Então você recebe esse cheque sem limite. Você quer um cheque desse? Eu tenho certeza que no final do vídeo você não vai querer esse cheque não. Então você recebe cartão de crédito e um cheque. Você também, como eu falei, todo dia 15 e todo o dia 30 você recebe o seu contra-cheque. Contra-cheque, aonde vem aqui o que você vai ganhar como auxiliar da Igreja Universal. Então, já temos contra-cheque, é igual uma empresa, contra-cheque, cartão de crédito sem limite, cheque especial também sem limite. Aí a Universal te pagava o INSS, caso acontecesse algum acidente e tal, aí você pagava o INSS, a Universal pagava. E tinha também essa certidão aqui. Essa certidão é o seguinte: você vai num cartório lá na Suburbana, na Avenida Suburbana, e lá tem um cartório do seguinte: se você for transferido para algum outro estado ou país e vier a falecer nesse país, os seus familiares não têm o direito de trazer o seu corpo para ser enterrado no seu país ou estado natural. Você não tem esse direito, os seus familiares não têm esse direito. Um exemplo, que eu morri na África, o meu corpo tem que ser enterrado lá, porque a Universal não quer ter custos de trazer corpo de lá para cá para os meus familiares enterrarem o meu corpo. Então essa certidão ela é obrigada a tirar, a Universal te obriga, se você não tirar você não é pastor da Universal. E o passaporte, meu passaporte, onde eu fui obrigado também a tirar, porque eu ia sair do país, só que aí, graças a Deus eu não saí, porque eu nem não sei aonde eu estaria hoje. Então tá aqui o meu passaporte, que eu também fui obrigado a tirar. Isso aqui, esses custos todos, foi eu que tive que pagar, tá? E aqui
é o plano de saúde que a Universal dá pela Life Empresarial. É um contrato da Life Empresarial, onde a Universal te dá direito a um plano de saúde que nós, os auxiliares que pagavam, não era a Universal não, hein? A Universal é tão miserável que nem um plano de saúde pagava os seus pastores. Auxiliares, não é os titulares não. Sabe por quê? Essa diferença com os auxiliares para os titulares? Porque os auxiliares não batiam a meta. Então não valia. A Universal ela não estimula o auxiliar a nada. A só fazer dele de um escravo. Ver se ele está capacitado a ajudar realmente a Universal. Aí coloca ele para limpar rosa, para carimbar jornal, para sair pelas favelas para buscar as pessoas, para trazer para dentro da igreja, para madrugar dentro de uma sala para ficar atendendo o povo. Enfim, uma série de obrigações. Então, o auxiliar, geralmente, ele não tem essas regalias. Ele fica dentro de um quartel preso, ele tem um almoço, muitas das vezes era sopa estragada, que a gente comia, tomava, né, sopa estragada, às vezes tinha comida, às vezes não tinha, às vezes era pão mofado, e era muito normal um auxiliar passar mal de dor de barriga. Era muito normal. Enfim, eu, como já contei nesse documentário, passei por várias igrejas na qual resultaram-se numa dívida de 23 mil reais. Por que, Diego? Porque a Universal fazia nós, os auxiliares, usar esses cheques e cartões para comprar campanhas, para comprar objetos ungidos a dar por povo. E quando a gente não batia a meta, a Universal não ajudava a gente a pagar essas dívidas que nós tirávamos com o nosso nome. Então, o que acumulou-se? Dívidas. Isso aqui que você está vendo são cheques sem fundos que batia na nossa conta porque a Universal não nos repassava o dinheiro para que fosse para a nossa conta, para que o cheque viesse a ser compensado. Então, você ia lá, tirava o seu cheque e comprava um objeto ungido. Aí vamos lá, 5 mil reais de objeto ungido. Esse cheque aqui eu tinha com 16 anos. A Universal ela dá cheque especial, cartão de crédito para jovem de 16 anos, cheque especial. Um golpe terrível. Aí, esse cheque não compensa na data porque a Universal não depositou o dinheiro. Ela usou o teu nome para você comprar objeto ungido e aí não compensou porque não tinha dinheiro na conta. Aí fica um cheque sem fundo. Nesse cheque sem fundo, acaba parando em mão de agiotas. Aí na mão das agiotas você passa por pressão, por ameaça de morte. Porque a Universal, lá dentro da Universal, é uma quadrilha. Os seguranças da Universal são policiais disfarçados, chamados P2. Muito deles são preparados para matar quem fala mal da Universal, quem se levanta contra a Universal. E nisso que você está endividado e não paga, porque a Universal ela vende o seu cheque sem fundo, aí você não paga, aí eles te ligam te ameaçando. Fora as cartas de cobrança, olha quantas cartas de cobrança que vinha. Isso aqui é tudo carta de cobrança desses cheques. Desde 2008, a data que eu saí da Universal, essas cartas chegam até a mim. Aí eu te pergunto, por que a Igreja Universal faz isso? Ela chama o jovem, você vê crianças, jovens, adolescentes no púlpito da Universal. Por quê? Porque eles têm nome limpo. 16 anos não tem nome sujo. Aí eles tacam esse cheque, cartão de crédito, aí eles fazem a festa. Eles te usam como cobaia, como bode expiatório, aí usam teu nome lá para comprar campanha, para comprar objetos ungidos, rosas, jornais, CDs, para você vender dentro da Universal. Aí, a minha saída da Universal se deu em 2008. De 2008 até agora, 2012, 2013, minha vida foi um inferno. Por quê? Eu adquiri essas dívidas de 23 mil reais.
aonde a taxa de juros aumentava a cada ano, porque como eu quando saí da Universal não tinha condições de pagar, porque quando você sai da Universal você sai com a mão na frente e outra atrás, embora eu poderia processar a Universal e ganhar um bom dinheiro em cima, porque eu saí doente por causa deles, porque eles deixavam eu passar fome. Então eu saí doente e eu poderia ganhar um bom dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles ficaram desesperados, queriam que eu assinasse um termo de que eu estava saindo pela minha própria vontade. Eu não assinei termo nenhum. Então, o que eles fizeram? Agora eles fizeram contrato. Para você ser pastor da Universal agora, você tem que fazer um contrato. Tem um contrato reconhecido em firma, aonde você não tem direito mais nenhum de arrancar um centavo da Universal se eles te expulsarem ou se você saírem. É um contrato trabalhista. Ou seja, ser pastor não é mais uma coisa vinda de Deus. Agora é um contrato trabalhista pela Universal. Então, para você ver como é feito essas pilantragens nos bastidores da Universal. Você, mãe, pai, ou você jovem, que tem um desejo de colocar seu filho lá ou de você ser pastor, se prepara, porque você vai cair numa arapuca. Eu adquiri 23 mil reais de dívidas só com cheque, fora 15 mil reais com agiotas. 38 mil reais de dívidas de 2008 até agora. Agora em 2012 que eu consegui me livrar dessas dívidas. Estava com meu nome sujo no SPC, no Serasa, no Banco Central. E agora em 2012, com muita garra, com muito sacrifício, muita guerra, horas e horas trabalhando quase que 36 horas por dia, consegui limpar meu nome, consegui estabelecer o meu crédito e hoje, graças a Deus, graças à força de Deus, não devo nada a ninguém. Não devo mais a agiota, não devo mais a banco nenhum. Por quê? Porque eu saí desse engano na Universal e graças a Deus, hoje eu sou livre, porque eu não devo mais nada a ninguém, tá? Então essas dívidas aqui, na qual eu adquiri pela Universal, hoje estão quitadas. Porém, eu estou dando esse alerta para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe que eu, ok? Então está dado aqui o recado para que você não venha cair na mesma arapuca que eu. Em 2006, foi aonde eu conheci quais são os caroços que tinham dentro desse angu chamado Igreja Universal do Reino de Deus. Quando estava como membro, não conheciam as técnicas de enganações e de manipulações que os pastores e bispos usavam por detrás dos bastidores para enganar e iludir o povo. Em 2006, como já tinha dito, foi aonde eu ingressei nos bastidores da Universal como pastor. E eu pensava que como membro eles eram de Deus, mas olha só o que eu descobri. Você que está assistindo essa gravação, você pode acompanhar aí um elemento aonde nós pegamos dentro da Universal de São Cristóvão, Rua São Januário, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Esse elemento, ele significa a saliva de Cristo, conforme os ladrões bispos da Universal estavam distribuindo para o povo, usando esta seguinte passagem: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Aí, olha só o que esses pilantras fazem. Eles pegam um texto bíblico, eles pegam um versículo, nem sequer é o texto, no caso eles pegam um versículo, distorcem o contexto e olha o que eles dão para você aí, ó. Saliva. Eu não sei que material é esse, é um material gosmento, entendeu? Até acredito que não seja realmente saliva, mas também pode ser, só pela pilantragem deles em distribuir isso
e dá para o povo dizendo que é ungida, já dá para a gente perceber o caráter dessa gente. Então tá aí, ó. Eles usam um texto bíblico, isso é da igreja, que na verdade é uma empresa universal do Reino de Deus, em São Cristóvão. Atenção, hein? São Cristóvão, você que quiser comprovar, tá? Está distribuindo lá em São Cristóvão, a saliva de Cristo ungida. Claro que esse Cristo que eles estão pregando não é o Cristo da Bíblia. Esse Cristo que eles estão pregando, nós estamos pisando em cima e desfazendo as obras dele, porque o da palavra de Deus, ele curou um cego, e ele não deu ordem, ele não deu como doutrina ficar fazendo esses cuspes aí ungido que eles estão distribuindo lá na Universal para ficar dando para o povo. Ele deu foi a palavra, a oração, para que nós venhamos derrotar o mal e que nós venhamos herdar o reino de Deus. Isso sim, então estamos aí colocando mais um objeto de enganação da Igreja Universal, que claro que aquilo não é igreja. Olha só que coisa nojenta que ele distribui para o povo, exatamente para arrancar o seu dinheiro, porque isso aqui não é de graça. Isso aqui não foi de graça. Sempre eles dão com um envelope ungido, um envelope de campanha, exatamente para que você seja capacho, que você caia nas propagandas enganosas deles e que eles possam bater a meta de oferta, para que eles possam ficar cada vez mais ricos e vocês cada vez mais pobres na sarjeta e na miséria. Então tá aí, ó, o cuspe ungido. Cadê o Ministério Público? Cadê a polícia? Cadê a justiça? Não tem, porque tá todo mundo macomunado. Então quem é que vai divulgar? Quem é que vai denunciar? Quem vai alertar o povo? Então somos eu e você que tem acesso a essas denúncias que vamos estar divulgando, para que o maior número de pessoas não caiam nesse golpe, caiam nessa arapuca chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Claro que isso não é igreja. Em 2007, as coisas foram se tornando piores, fazendo correntes e campanhas, coisas terríveis a ponto de enganar o povo, como você vai ver na próxima cena. Nessa parte do documentário, eu quero falar um pouco para você que está nos assistindo em casa, ou através da internet, ou através de uma mídia, de um DVD, como funciona o batimento de metas na Igreja Universal do Reino de Deus. Coisas que até agora nenhum pastor que saiu da Universal teve a coragem de falar. O motivo, eu não sei o porquê, mas creio que geralmente quando um pastor sai da Universal, ele vai para outro lugar fundar a sua própria, entre aspas, igreja. Porque as pessoas agora estão fazendo da igreja um cabide de emprego. Então, essas pessoas não têm a coragem de falar, porque elas fazem o mesmo esquema que a Universal faz. Porque a Universal sabe que esse esquema que eu vou explicar agora para vocês dá muito dinheiro. Então, nós vamos falar aqui pela primeira igreja universal. Por favor, entenda, eu estou falando igreja, mas Universal não é igreja. Aquilo ali é templo de Satanás. Eu estou falando igreja porque lá na frente da capa está escrito igreja. Então, para vocês se identificarem como Igreja Universal do Reino de Deus, eu vou falar dessa maneira. Mas aquilo não é igreja, ok? E eu vou provar a vocês agora que aquilo não é igreja. Se você ainda tem dúvida ou você acha que aquilo é igreja, a partir deste momento você vai saber que aquilo lá não é uma igreja. Então, nós vamos começar pela primeira universal que eu passei como auxiliar. Foi a igreja de Campos do Goytacazes, tá? Campos do Goytacazes, no bairro Parque Guarulhos. Parque Guarulhos. Fica localizada em Campos do Goytacazes, ok? Então, eu vou falando aqui por onde eu passei, porque caso alguém queira investigar,
estará comprovado que realmente aconteceu, porque aqui eu não estou trabalhando na base de mentira, de calúnia e nem de difamação, porque eu não quero derrubar ninguém, eu quero se libertar o povo e fazer cair a máscara da liderança da Igreja Universal, principalmente do senhor Maçom Edir Macedo. Então, foi a primeira Universal por onde eu passei, Parque Guarus. Assim que eu cheguei lá, me foi estipulado uma meta de oferta no valor de R$16 mil. R$16 mil era a meta que eu tinha que arrecadar dentro dessa igreja, ok? Dentro dessa igreja. Inclusive a produção vai passar aí a imagem da Universal, ou a imagem, pode ser a imagem, ou foto, ou vídeo, da Universal do Parque Guarus, para que as pessoas no Brasil e no mundo possam ver de que Universal estou falando. Parque Guarus, a produção vai colocar aí agora, essa imagem, essa daí, ó. Aí está a imagem da Universal por onde eu passei, na qual eu teria que bater uma meta de R$16 mil ao mês. Eu teria que prestar contas na Catedral de Campos, que é a sede do estado de Campos. Então, R$16 mil nessa igreja aí, como você está vendo. Então, como funciona a meta de oferta? A cada reunião, quem já foi da Igreja Universal ou alguém que já ouviu falar, a cada reunião nós pedíamos ofertas. Um exemplo, reunião das 7, reunião das 10, das 15 e das 19 horas. Eu estou aqui na minha mão, a produção também vai colocar aqui, eu estou aqui na minha mão com a meta de como eu batia lá na Universal. Então, como era feito as metas? Se você fizesse a reunião das 7, das 10, das 15 e das 19, você somaria todos esses valores que você arrecadava. Um exemplo. Segunda-feira, eu arrecadei R$31,40 numa reunião. Ah, mas só isso, Diego? R$31,40 é porque o que acontece? Como é uma igreja que fica bem lá no fim do mundo, então geralmente o povo é de baixa renda, o povo não tem muitas condições de contribuir, embora no final do mês dava uma grande renda, R$16 mil. Então, um exemplo, 7 horas da manhã, R$31,40, conseguimos arrecadar. Aí outra aqui, segunda-feira, 7 horas da manhã, R$31,40, na reunião das 10, R$48, conseguimos arrecadar, R$48. Na quarta, 61, na segunda-feira ainda, mas às 3 horas, 61,30. E ainda na segunda, às 19 horas, 85,60. Nas reuniões da noite, que são as reuniões principais, são aonde se arrecada o maior número de ofertas. Como o povo trabalha durante o dia inteiro, a parte da noite é onde se concentra o maior número de povo. Então dá para se arrancar mais oferta do povo. Então, por isso que o valor da parte da noite é maior do que durante o dia. Ok? Então, assim se soma as ofertas da Universal. Então, no final do dia, quando você for ver, quando for no final do dia, você já tem um valor só nessa segunda-feira. Só nessa segunda-feira você já tem um valor significativo para a sua soma da sua meta. Então, porém, esses valores aqui baixos não tem como você bater a meta. Então, o que a Universal faz para ajudar o pastor a bater a meta? O que as lideranças estimulam? O que elas fazem? É o seguinte: existe algo na Universal chamado campanha.
O que é campanha, Diego? Campanha é quando um pastor pateta da Universal pega um envelope, coloca um objeto ungido dentro e te dá para que você traga uma oferta mínima. Muitas das vezes, R$10. Muitas das vezes, R$23 ou R$91. Nisso, um exemplo. Essa igreja do Parque Guarulhos, ela tinha capacidade para 300 pessoas. 300 pessoas contribuindo com R$10. R$3.000 só no domingo um pastor da Universal consegue arrecadar. Isso eu estou colocando o valor mínimo, porque eles começam a puxar oferta de R$1.000, aí vão descendo. Isso eu estou falando nessa igreja, não estou falando em catedral não, que catedral chega a 10.000, R$100.000, aí vai começando a descer, igual um leilão. Quem pode ajudar com R$10.000? Vem aqui pegar um envelope. Quem pode ajudar com R$5.000? Vem aqui para pegar o seu envelope. Quem pode ajudar com 2.000, 1.500, 100, 200, 10? Aí vai diminuindo, é um leilão de oferta. Aí os trouxas que vão pegando mais alto, aí eles vão rindo. Inclusive, tem um vídeo do senhor bispo Romualdo Panseiro, aquele pateta barrigudo, na qual ele estimula as pessoas a pedir oferta. Eu vou colocar esse vídeo agora, que você vai entender um melhor do que eu estou falando, e na volta eu vou falar mais a respeito dessas metas. Eu vou colocar essa tabela para você ver na sua tela, como funciona as metas de oferta na Universal. Vamos assistir esse vídeo do Bispo Romualdo Panseiro, braço direito de Edir Macedo. Olha como ele faz para que as pessoas caiam nas lábias das lideranças da Igreja Universal, dos pastores, que são pressionados a bater metas. E eu vou falar das punições que nós recebíamos lá, hein? Vou falar das punições. Vamos assistir esse vídeo. Nós passamos um espírito tal de virar o jogo. Eu falei assim, olha, nós vamos virar o jogo. Em 3 dias nós vamos fazer hoje, amanhã, sábado e domingo, o que nós não fizemos nesses outros dias. Agora vocês têm que passar espíritos regionais. O que nós temos que fazer? Não é agora com a crise que a gente, o Clodomir, vai, como se diz, recuar. Não, muito pelo contrário, porque a crise só se vence com o quê? Com a fé. Com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus, a crise vai pegar toda, o espírito da crise vai pegar ela. É ou não é, Clodomir? Entendeu? Sim, senhor, tá ligado? Não é legal isso? Arrebenta, tá ligado? Então agora é o momento da gente apinhar as igrejas. Agora é o momento da gente trabalhar com a fé. Aí, quando a crise for embora, essas pessoas que contaram com Deus vão continuar contando com Deus. Olha o caso, por exemplo, de Isaac. Ele não estava vivendo uma crise. Ele não podia plantar. A terra estava seca. Tinha chuva. Não tinha chuva. Mas porque ele creu naquela... Deus viu que ele tinha fé. Para quê? Para jogar a semente na terra. Então Deus deu a semente para ele e jogou. Pô, ele colheu 100 por 1, rapaz. Por isso que a gente tem que perguntar, você crê na crise ou você crê em Deus? Se você crê em Deus, você vai pegar o que a crise pode pegar, você vai colocar onde? Vai semear. Vai semear no altar. E Deus vai te dar o quê? Aumentará a vossa sementeira. Quer dizer, mais semente você vai ter, e quanto mais você tem semente, mais você vai colher. Pô, é muito forte, não é? Então a gente tem que virar o jogo, passar esse espírito para os pastores agora, como eu já passei. Pô, vai arrebentar, rapaz. O momento propício para o uso da fé.
a gente vai pregar isso hoje, eu vou pregar isso amanhã, eu vou pregar isso no domingo. E outra coisa, eu combinei com os regionais aqui o seguinte, malandro. Eu combinei, isso aí tem nada a ver de Israel, colocar 3 Bíblias abertas aí em Isaac, nessa passagem, e na hora da oferta, no domingo, falar assim: olha pessoal, em nome de Jesus, você que vai agora semear em cima dessa palavra aqui, com 10 mil para cima, vem aqui na frente e coloca, muito bem, com 1.000 para cima, vem aqui na frente, com 500 para cima, vem aqui na frente, com 100 para cima, com 10 reais para cima, com uma moeda para cima, coloca aqui. Aí a gente não está, como se diz, estipulando, porque foi na hora da oferta, um desafio, hein? E aí? É ou não é uma empresa? Você vê que o cara, esse bispo Romualdo, ele chega a ser tão agressivo que a visão dele é só o seu dinheiro. Ele não está nem aí se você está passando fome, se você está na crise, se você está vivendo de aluguel, não está nem aí. A intenção deles é exatamente isso, arrancar. A Universal está criando um grande monopólio, é através da sua oferta. Então, eu vou colocar agora a tabela de oferta que nós batimos lá na igreja do Guarus. Eu vou colocar aproximadamente uns 1 minuto para você dar tempo de ver tranquilamente essa tabela. A produção vai colocar aí, coloca aí por favor. E aí você está verificando como funciona a meta de oferta. Você vê lá em cima que, por exemplo, domingo, lá em cima, 7 horas da manhã, R$528. Segunda, R$31,40. Terça, R$48. Quarta, R$61,30. Quinta, R$18,15. E você vê que lá no canto, em vermelho, está dizendo assim, ó, fechou no vermelho, sem campanha, somente com oferta, saldo negativo de menos R$2.637,25. Sabe o que isso significa? A cada semana, que tem 7 dias, nós teríamos que bater uma oferta de R$4.000. R$4.000. E no total do mês, bater uma meta de R$16.000. Então, se na semana você conseguisse bater R$4.000 de oferta, você teria uma soma total no final do mês de R$16.000 tranquilo. Então, eles estimulavam que nós viéssemos a bater a meta de R$4.000 por semana, exatamente para que nós possamos ter uma base de que iríamos conseguir bater a meta de R$16.000. Então, R$4.000. Só que se você vê ali no total, lá embaixo, em 1.366,75, 1.363,75, foi o que nós conseguimos durante a semana até fechar no sábado. Só que era para a gente ter batido 4.000. Então ficou um saldo negativo de 2.637, conforme você está vendo aí. Aí, o que acontece? Agora você prestando atenção aqui, o que acontece? Quando chega a segunda semana do mês, a Universal ela dá o envelope do dízimo. Junto com o envelope do dízimo, ela dá um envelope de campanha, que é, vou colocar aqui, dízimo mais oferta. O seu dízimo, a Universal já sabe que vai ter um valor garantido. A Universal já tem isso em sua concepção, que o dízimo já é um valor garantido. Então, como a gente fazia as somas? Como eles fazem a soma também atualmente? Eles imaginam que você recebe o salário mínimo. Vou colocar o salário mínimo de agora, R$622. 622? Isso. 622. Então, ele já sabe que R$62
já está garantido para eles. Só que eles não se conformam com esses R$62. Então o que eles fazem? Eles te dão um envelope para você colocar uma oferta. Às vezes vem grampeado junto com o envelope do dízimo. Nesse envelope de oferta, eles fazem novamente o leilão. Quem pode ajudar com 1.000, quem pode ajudar com 100, com 50, com 20, com 10, beleza. Aí vamos supor que a pessoa junte com 10. Estou colocando aqui a pior das hipóteses, tá? Vamos supor que a pessoa ajude com 10. Então aqui já tem R$72 garantido para um domingo. R$72 para um domingo. Fora o que eles pedem de oferta durante o culto deles lá. Então, aqui, R$72, imagine 300 pessoas dando R$72. Dá aproximadamente R$2.100. Aproximadamente R$2.100. Aí eu te pergunto, fazendo tudo isso que estamos fazendo, aonde Deus está nisso? Aonde Jesus Cristo está nisso? Você acha que Jesus se preocuparia em fazer cálculo de dízimos e oferta? Jesus, ele chama o seu pastor, ele escolhe a pessoa para fazer contabilidade de dízimo e oferta? Para ficar preocupado com metas? Metas essas que tinham punições, que têm ainda punições. Eu tenho aqui a outra meta da outra igreja, aonde eu fui pastor. Essa daqui é do bairro chamado Parque Custodópolis. Também em Campos do Goitacazes. A gente vai colocar a imagem dela aí. Por favor, produção, coloca a imagem dela. Custodópolis. Essa daí, a meta era 18.000. Isso na minha época, hein? Eu passei por lá em 2007. 18.500. Era a meta de lá. Assim que eu enfiei os pés nessa igreja, porque eu tinha sido transferido do Parque Guarus, essa dica eu contei anteriormente, e fui para essa do Parque Custodópolis, na qual o pastor tinha roubado os obreiros. Lembra, obreiros do Custodópolis, da Universidade do Custodópolis? Lembra que o pastor roubou vocês e eu fui para lá para tampar a sujeira deles? Lembra que ele pediu dinheiro para vocês para pintar a igreja, pediu dinheiro para vocês para fazer obra? E cadê esse dinheiro? Até hoje ninguém viu. Eu fui induzido a ir lá para poder passar a mão na cabeça dos obreiros, porque o auxiliar, junto com o titular, que estava de carro, e sumiu com o dinheiro que arrecadou dos obreiros. A cada obreiro pediu R$50. Lá tinha cerca de 50 obreiros. Cadê esse dinheiro? Aí, eu, como estava batendo a meta lá no Parque Guarus, me enviaram para cá para ser titular. Só que eu fui chamado a atenção pelo meu pastor, sabe por quê? Porque eu não distribuía objetos ungidos. Porque quando se distribui objeto ungido, o retorno financeiro é melhor. Então eu, na minha inocência, achando que quando a gente estava indo para ser pastor da Universal, iríamos pregar Bíblia, acabei sendo taxado como endemoniado. Por quê? Porque eu não estava batendo meta. Então, eu vou colocar agora aí também essa tabela. A produção vai colocar aí para você ver essa tabela. Olha aí como é feito o esquema
de corrupção da Universal. Olha aí como é que é feito os batimentos de meta. Tem aí, ó, todos os dias da semana, os horários de como nós arrecadávamos as ofertas. Aí lá embaixo, se você prestar atenção, lá em vermelho, lá na última linha, lá embaixo, tá escrito assim, ó, meta não alcançada, devendo, saldo devedor, menos R$471. Sabe o que significa isso? Significa que a meta não foi alcançada. E isso é muito perigoso. Né, Bispo Edir Macedo? Isso é perigoso. Isso é perigoso a tal ponto de quem não conseguisse bater a meta recebia punições. Se você não batesse a meta de oferta, você era punido. E como funcionavam essas punições, Diego? Primeiro, você perdia a igreja. Um exemplo, eu estou nessa igreja do Custodópolis. Se eu não bater a meta, eu perco a igreja para outro pastor que bateu a meta em outro lugar. É isso que eles falam aqui. Você cresceu na obra, você está crescendo na obra. Matar o leão. Isso, o linguajar deles, quando você vê algum pastor da Universal falando, ah, o pastor saiu porque ele não cresceu. Ele não cresceu, eles disfarçadamente falam em trazer pessoas para dentro da igreja, mas é mentira. Quando ele fala não cresceu, ele está falando de ofertas, metas. Metas que você tem que bater, como se fosse uma empresa, que aquilo é uma empresa. Aquilo não é uma igreja, por isso que eu desafio o Deus da Universal. Porque o Deus da Universal não é um Deus santo puro. Não é um Deus digno de ser honrado, digno de receber glórias e louvor igual ao da Bíblia. Esse Deus da Universal é um Deus empresarial, um Deus executivo, na qual eu estou cuspindo na cara dele. Então, as punições, como funciona? Perda de igreja. Você recebe um rebaixamento de título. Como assim rebaixamento de título? Se você é titular, você de castigo por você não ter batido a meta, você vai virar auxiliar. Ou até mesmo obreiro. Ou ser expulso da Universal. Porque se tem uma coisa que a Universal ela não aceita, é pastor que não sabe arrancar dinheiro do povo. Ela não aceita, ela não admite você numa frente de igreja e você não conseguir bater uma meta. A Universal não admite isso. Por isso que você vê pastor saindo com 6 meses, sendo transferido para outro lugar. Aí de repente eu estou nessa igreja e se eu não conseguisse bater a meta, eu iria para uma igreja bem inferior ou receberia essa punição. Passava fome. Na Universal tem muito isso, você receber punição de passar fome. Você passava fome. Outra coisa, você não recebia dinheiro nenhum. O povo é que dava dinheiro. Muitas das vezes para o pastor comprar uma quentinha, para o pastor comprar uma roupa. Porque a Universal ela punia. Por isso que você vê muitos pastores aí dizendo a gente não tem nada. A gente não sabe para onde vai e nem para onde vem. Que não sei. Essa conversa fiada é porque ele está sendo punido. Porque se ele tivesse batendo as metas, você acha que o Edir Macedo estaria triste com ele? Você acha que o Bispo Macedo iria dar uma punição para ele se ele estivesse batendo a meta? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, quando o camarada está lá dentro, achando que é pastor, e está batendo a meta, Bispo Macedo, ó, feliz da vida. Agora, não bateu a meta, o tempo fecha. Você é chamado lá na sede. Não bateu a meta, corta o salário dele, corta a comissão dele, corta as regalias que ele tem, o carro, o apartamento. Então o pastor da Universal ele vive sob pressão. Por quê? Porque se ele não bater a meta, ele vai ser punido, ele fica desesperado quando chega final do mês. Porque no final do mês tem que ele prestar contas com a sede. Você tem que pegar a sua meta
e levar na sede. Aí lá na sede você tem que prestar conta. Aí cadê tua meta? Ah, não bati. Ah é? Não bateu? Vamos lá falar com o regional. Aí o bicho pega. Porque lá no regional, ele vai tomar esporro, ele vai ser esculachado, ele vai tomar esporro pelo rádio do Romualdo, se ele não estiver no determinado lugar. Ele vai pelo rádio que eles se comunicam. Ele vai tomar suspensão, ele vai ser punido sendo expulso, passando fome. Alguma dessas punições, aí eu te pergunto, aonde Deus está nisso? Você já imaginou Jesus fazendo isso? Pedro, João, vamos lá, vamos prestar conta da oferta. Aí, e Jesus? Aí Pedro falando, e Jesus? Não bati meta, não deu para bater a meta não. Porque em vez de eu me preocupar com dinheiro, eu estava pregando a tua palavra. Ah não, então vai passar fome. Sai, tu não é mais meu discípulo não, seu endemoniado. Já pensou? Então, as pessoas não conseguem entender que aquilo lá é uma empresa. Você está dentro de uma empresa, lá não existe Deus. Então, se você não bate as metas, você é um pastor endemoniado. Se você bate a meta, meu amigo, você pode ter certeza que os benefícios que você tem quando você bate a meta, os benefícios, passeios em sítios, você tem comissão, eu vou falar dessa comissão já. Essa comissão aqui é boa, hein? Comissão, passeios, você cresce de título, te dão um banho de azeite lá, aí te enganam dizendo que você agora é bispo, você é aquele lixo lá que eles inventam. Título, e você recebe premiações. Claro que eu estou falando de dinheiro, essas premiações. Então, isso tudo aqui, você recebe se você bater a meta de oferta na Universal. As comissões você recebe da oferta 8%. Do jornal, o jornal Folha Universal que é vendido lá, o pastor também recebe comissão. 2%. Aí aqui, esse pastor que recebe R$ 1.500, aqui ele tira brincando. Entre R$ 4.000 e R$ 5.000. Aí você fala, só isso? É porque lá no Universal, o que acontece? Você recebe dependendo do título que você tem. Se você for crescendo de meta, você vai ganhando mais. Se você for por uma igreja maior, você recebe mais. Depende do seu estatuto lá dentro. Então não adianta você estar numa igreja lá no fim do mundo, batendo uma meta de R$ 20.000, mas só que lá é o pessoal de baixa renda. Então quando é catedral, meu amigo, e daí dá para você fazer uma piscina de 5.000 litros e encher de dinheiro que não vai caber. Então, é assim que funciona o esquema de corrupção da Universal. Para terminar esse bloco, eu vou colocar a última igreja que eu passei, aonde se chama Custodópolis. Desculpa, Custodópolis não, é Colubandê. Colubandê fica no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ali foi minha última passagem pela Universal, antes de eu dar um basta nessa safadeza toda. Colubandê, nessa daí, R$ 23.000 era a meta. Nessa que no meu testemunho, o primeiro que eu lancei, onde eu contei que o pastor me chamou de endemoniado, me esculachou, porque eu deixei de falar da campanha de Jacó,
onde as pessoas trariam uma oferta de R$21, e falei sobre a parábola do rico e do Lázaro. É mole, aí o cara me esculachou porque eu falei de salvação. Então, por quê? Porque a intenção deles é exatamente isso, bater a meta. Aí se inventava as coisas, como por exemplo, rosa ungida, o manto de luz, o cuspe de Cristo. Você sabia que davam um cuspe de Cristo? Eles pegavam aquela babosa, a planta babosa, colocavam dentro do saquinho de sacolé, aí falavam que aquilo ali era a saliva de Cristo. A saliva que Jesus cuspiu no chão, passou nos olhos do cego e ele voltou a enxergar. Aí eles deram isso para o povo, dizendo que aonde o povo encostasse aquilo, abriria uma visão espiritual. Olha só, a saliva de Cristo ungida. Pelo amor de Deus, né? Aí vamos lá. Aí a produção vai colocar aí agora a imagem lá da igreja, dessa de Custodópolis. Coloca aí, por favor. Fica bem aí, ó. Custodópolis, em frente ao posto Halley, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Foi a última igreja por onde eu passei. Aí a meta era R$23.000. O pilantra de um pastor chamado Gilmar, no qual eu fui auxiliar dele, não sei onde esse infeliz está nesse momento, porque se eu só descobrisse aonde ele está, eu chegaria na igreja deles para esvaziar a igreja dele, mas não sei, infelizmente não sei onde ele está. Esse pilantra, ele chegou ao ponto de, numa reunião de terça-feira, em cima do altar, eu estava lá no meio do povo, o momento da sessão do descarrego, né? Aquilo tudo, aquele terrorismo de colocar fundo de terrorismo, e aquela oração, sai demônio, pombagira, tranca a rua, Maria Mulambo, sai daí, que não sei o quê. Aquela palhaçada toda. Então, no momento dessa reunião, tal, fazendo, ele me chamou lá no altar. Isso no momento da oração. Tá acontecendo, né? Entre aspas, oração. Aí ele me chamou. Aí eu, pois não, pastor. Aí ele, Diego, pega aqui o microfone e faz a reunião, porque eu quero ir para casa. Eu falei, mas pastor, vai deixar a reunião no meio do caminho? Não vai terminar a reunião, pastor? Não, é porque eu tô olhando ali para minha mulher, eu tô com uma intensa vontade de fazer sexo com ela. Olha só. Aí às vezes as pessoas me perguntam, por que você saiu da Igreja Universal? Tem como ficar num ambiente desse? Numa safadeza pouca vergonha dessa? De um camarada dizendo ser pastor, está em cima de um lugar que se chama de altar, chega lá falando que vai para casa porque está com vontade de fazer sexo com a mulher está trabalhando de obreira no salão, aí ele vai lá, me chama, me passa o microfone dizendo que está querendo fazer sexo com a mulher. Olha só que baixaria. Então aonde Deus está nisso? Mas aí você fala, mas os milagres acontecem, mas tem testemunho, mas os pastores expulsam demônio. Mateus 7:21. Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio? Em teu nome eu não curei enfermo? Ressuscitei mortos? Em teu nome? Jesus vai virar e vai dizer o quê? Eu nunca te conheci, vai pro inferno. Tu expulsou demônio? Tu curou enfermo? Beleza, mas eu nunca te conheci, vai pro inferno. E aí? O que você acha melhor? Você orar para que Deus te revele e te afirme a verdade do que você está vendo aqui, ou você vai querer continuar na ilusão dos testemunhos e das falsas manifestações de demônios? Porque esses demônios que eles colocam lá, muitas das vezes são pagos. Muitas das vezes as pessoas fazem acordo, eles fazem acordo dentro dos terreiros de macumba, para as pessoas poderem manifestarem lá. Eu fiquei cansado de pegar pessoas que fingiam manifestar lá na universidade, e principalmente nessa de Culubandê. Homossexuais iam para lá para fazer gracinha. Pessoas pagam, o pastor às vezes queria até furar o olho, porque sabia que o cara estava fingindo.
Olha a pouca vergonha. Então, os obreiros de Culubandê sabem do que eu estou falando, que eu não estou mentindo. Vocês sabem que eu não estou mentindo. Vocês sabem como eu defendia vocês quando vocês eram esculachados por esse Gilmar, que ainda é pastor da Universal. Vocês sabem. Então, era assim que funcionava. A meta é arrancar dinheiro do povo. Vamos colocar mais uma vez a meta dessa Culubandê aí, Universal do Culubandê, 23 mil reais. Dá uma olhadinha aí nessa meta. A produção está colocando aí nesse momento. Olha aí a meta. Metas e mais metas, dinheiros e mais dinheiro, calculadoras e mais calculadoras, contas e mais contas. Aí você vê ali do lado qual eram os truques que eles usavam para bater essas metas de oferta. E para todos nós conseguirmos a salvação, temos que contribuir. Amém? Imagine, o pastor pega aí uns 10 envelopes. Isso você deve falar com eles. O que eu não quero é que diga nessa campanha, como se diz, é até tanto. Eu não quero que faça isso. Mas isso não impede a gente, né, de pedir. Você pede aí, o pastor pede 2 pessoas ou 3 com 5 mil, 3 com 3, ou não sei quantas com 1.000, e depois o pastor vai, como se diz, vai abaixando, entendeu? E depois que chegar a 20 ou 10 reais, diga assim, o que você tem para colocar? Mas tem que dar oportunidade para todo mundo participar. Clodomir, você entendeu muito bem? Você entendeu o negócio dos envelopes, Clodomir? Hein? Sim, senhor, bispo. Pra gente, não é como se diz, não é estipular, não. Não limitar. Não limitar, mas podemos estipular. A gente passa o espírito da campanha, etc. Em 2008, foi aonde chegou ao fim, aonde Deus me tirou dos bastidores da Universal para mostrar ao mundo qual é a verdadeira face da Igreja Universal do Reino de Deus. Você que está nos assistindo agora, de repente se encontra assustado pelo que você está vendo, não é verdade? E talvez nem acredite no que está sendo mostrado, porque você não passou por aquilo que eu passei. Mas eu convido a você que se encontra nos assistindo pela internet ou em casa, a fazer uma oração ao Deus da Bíblia, ao Deus vivo, aonde Ele te mostrará através das suas orações se o que eu estou falando é mentira ou verdade. Pois o Deus que existe lá na Universal não é o mesmo da Bíblia. Pois o Deus da Universal, Ele aceita que os pastores e bispos da Universal tenham relações homossexuais um para com os outros. Eles assassinam pessoas inocentes, queimando-as vivas, como eu vou te mostrar na próxima cena. É isso mesmo, o Deus da Universal não é o mesmo o da Bíblia. E através dessa cena você verá que o Deus que existe lá é um Deus assassino e enganador. Meu filho foi queimado vivo. Eles fizeram a fogueira santa, não com os pedidos de oração dos fiéis. Eles fizeram a fogueira santa com meu filho, com Lucas Terra, uma criança inocente, uma criança pura. É isso que me revolta. Não acredito. Fizeram isso com meu filho e não minha.
diferença da Igreja Universal para um terreiro de macumba? Nos terreiros de macumba, eles sacrificam crianças, e na Universal, sacrificaram vivo Lucas Terra por ver os pastores e bispos da Universal em ato de homossexualismo. Pastor Lívio, Pastor Ferdinando, vem buscar minha gravata. Pastor Lívio, Pastor Ferdinando. Essas cenas são de um jovem chamado Lucas Terras, de 15 anos de idade. Ele era obreiro da Universal e ajudava os pastores e bispos a fazer a obra, ajudando a limpar a igreja, ajudando o pastor a fazer envelopes, a distribuir campanhas, enfim, reconhecendo que estava fazendo, pensando que estava fazendo a obra para Deus. Mas o que aconteceu neste caso? O Lucas Terra, que dormia na igreja durante esse assassinato, o Lucas Terra, ele foi queimado vivo por bispos e pastores da Universal. E para que o povo não descobrisse o acontecimento presenciado pelo Lucas Terra, através da boca dele, o que a liderança da Igreja Universal fez com o rapaz? Adivinha só, você vai ficar sabendo agora através dessas cenas. Mas antes, eu quero mandar um recado para o senhor Edir Macedo, que é responsável por esses bispos e pastores estar atrás dos púlpitos da Universal. O que você vai fazer, Edir Macedo, com as lágrimas dessa mãe que perdeu o seu filho queimado vivo através dos seus servos, dos seus capachos, chamados bispos e pastores, que ficam a teu serviço dentro da Igreja Universal? Então eu quero ver o que você vai fazer quando você vê essas cenas. Então, que desgraça de igreja é essa? Que mata pessoas inocentes, como eu já havia falado, igual nos terreiros de macumba, como sacrificam crianças, que colocam metas de ofertas ameaçando aqueles que não baterem as metas de dinheiro dentro da Universal. Eles roubam o seu dinheiro, tem atos de homossexualismo entre as lideranças da Universal. Então, que desgraça de igreja é essa? Que implanta o sistema
da teologia da prosperidade, exatamente para desviar o seu foco do reino de Deus para as coisas da terra. Aliás, o senhor Edir Macedo, responsável por esta organização, é maçom, e é através da maçonaria que ele distorce a palavra de Deus para fazer correntes e campanhas para te iludir e desviar o seu foco do reino de Deus. Edir Macedo, ele faz um ritual maçônico, na qual nós vamos mostrar agora em um ritual que ele faz. Sempre quando ergue uma catedral, ele joga uma Bíblia dentro de um buraco. Isso é um ritual maçônico. Ele joga essa Bíblia dentro de um buraco e ele enterra a Bíblia, que significa que ele está sepultando a palavra de Deus exatamente para distorcer e enganar vidas. Vamos ver essa cena. Amém. Lança, pai. Vai lançar. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. É o nosso Deus. Amém. Pode jogar um pouco de terra, meu filho. Pode jogar. Isso. É isso aí. Graças a Deus. É isso aí. Quem já foi da maçonaria sabe muito bem do que eu estou falando. E a propósito, nós fomos em uma das catedrais da Universal e pegamos pelo lado de fora detalhes dos espelhos aonde está incorporado um bode da maçonaria. Infelizmente, não pudemos entrar lá na catedral porque havia seguranças armados que nos impossibilitava de entrar para filmar, porque os bispos e pastores, com medo não sei de quê, não deixam filmar pelo lado de dentro da catedral. Porém, nós vamos mostrar essa cena onde nós fomos lá. Não deu para ficar nítido o bode da maçonaria no espelho, porém nos enviaram uma outra imagem aonde fica perfeitamente claro o bode da maçonaria nos espelhos, nas frentes da Universal, como você vai acompanhar agora. Para encerrar este documentário, eu gostaria de fazer você meditar. Será que o Deus vivo, o Deus da Bíblia, ele está neste lugar? Um lugar onde há homossexualismo entre as suas lideranças, aonde há roubo, aonde há tentativa de assassinato para aqueles que os denunciam, há queima de pessoas vivas. Eles queimaram o Lucas Terra vivo. Imagine se fosse com seu filho. Imagine se fosse com a sua filha. Então, eu quero lhe fazer meditar se o Deus que há na Bíblia há nesse lugar. Então, você que nos acompanha agora através deste documentário, analise, pense e reflita e faça uma oração para que Deus possa confirmar com você essas denúncias aonde nós estamos gravando. Então, você que está nos acompanhando, eu vou me despedindo por aqui, porém eu quero dar um alerta geral para você que me assiste, que de repente você ficou descrente de Deus, você ficou descrente da fé em Jesus Cristo pelas decepções que você vem sofrendo dentro dessas igrejas falsas e caídas que existem por aí, aonde estão envolvidas com política, aonde distribui objetos ungidos em troca de oferta, como faz a Universal, a Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, que aquilo não é igreja, é uma sinagoga de Satanás. Então todos esses lugares aonde você tem frequentado tem te decepcionado. E sabe o que tem acontecido com as pessoas? Elas têm virado ateu, têm deixado de acreditar no Deus vivo por causa dessas falsas igrejas. Só que eu quero te dar um alerta. Jesus Cristo não tem nada a ver com eles. Eles usam o nome de Deus para enganar o povo.
Porém, Jesus Cristo deixou esse alerta que nos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, antes do retorno de Cristo, que haveriam falsos profetas. Então, se você não examina o manual do cristão, que é a palavra de Deus, para herdarmos o reino de Jesus Cristo, você vai ser enganado. Então, passe a usar esse manual, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, para que você seja ensinado a não cair nessas arapucas de campanhas e correntes dentro dessas falsas igrejas. E que você não seja mais uma vítima e não se torne um ateu, como muitas pessoas têm se tornado nos dias de hoje. Mas eu faço um apelo a você: o Deus que há nesses lugares não é o Deus que eu sirvo. Eu tenho a mais absoluta certeza que se você for para o seu quarto, se você dobrar os seus joelhos e fazer uma oração, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, único, que existe, o supremo ser, Ele vai confirmar essas palavras e vai renovar as suas forças e a sua fé, para que a sua crença se acenda e que você possa estar de pé no dia da redenção, aonde partiremos dessa terra. Então, eu gostaria que você analisasse, pois aqui nós não estamos com mágoa, com ódio, com rancor de ninguém. Estamos apenas alertando aqueles que foram enganados por esses pilantras, vagabundos e ladrões disfarçados de bispos e pastores que roubaram a sua fé em Cristo, e hoje você está aí, talvez desacreditado, afastado e desiludido. Então, é a oportunidade que Cristo dá para que você examine as Escrituras, faça a oração e possa herdar o reino de Deus. Então, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês e nos ajude na divulgação deste vídeo, porque com certeza irá fazer um estrago no reino do inferno que está dentro dessas igrejas, que na verdade são empresas.